Olá, amados irmãos e irmãs, com muita alegria nos reunimos hoje, no dia 7 de fevereiro, terça-feira. Nós estamos na terça-feira da quinta semana do tempo comum. Estamos caminhando com Jesus, fazendo os passos ao lado de nosso Senhor Jesus Cristo, aprendendo a partir de sua palavra, contemplando os seus milagres, percebendo a ação de Deus em nosso meio. Deus, que nos ama, também caminha conosco, está ao nosso lado, nos realiza então a graça de contemplarmos o seu amor para conosco. Você que está chegando agora ao canal do YouTube de nossa paróquia, eu te convido a se inscrever, a deixar o seu like, seu comentário, a compartilhar esse vídeo com alguém que você conheça, para que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo alcance mais corações. Iniciemos este momento em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São Marcos, capítulo 7, versículo de 1 a 13. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição, a maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. E dizia-lhes: vós sabeis muito bem como anular o mandamento de Deus a fim de guardar as vossas tradições. Com efeito, Moisés ordenou: honra teu pai e tua mãe. E ainda, quem amaldiçoa o pai ou a mãe deve morrer. Mas vós ensinais que é lícito alguém dizer a seu pai e a sua mãe: o sustento que vós podereis receber de mim é corban, isto é, consagrado a Deus. E essa pessoa fica dispensada de ajudar seu pai ou sua mãe. Assim vós esvaziais a palavra de Deus com a tradição que vós transmitis, e vós fazeis muitas outras coisas como estas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, nós contamos ainda com a primeira leitura do livro do Gênesis, capítulo 1, versículo 20, até o capítulo 2, versículo 4. Nós estamos, então, no livro do Gênesis, aonde se fala da experiência da criação, a primeira e a segunda narrativa da criação. Na primeira narrativa, amados irmãos e irmãs, Deus cria tudo por sua palavra, toda essa realidade por sua palavra criadora. E na primeira criação, na primeira narrativa da criação, por meio da palavra, Deus cria o homem e a mulher. Aqui nós percebemos, sobretudo, nesse segundo relato da criação, amados irmãos e irmãs, um Deus mais próximo ainda, que com sua mão
modela, prepara, cria o homem, sopra em suas narinas o hálito da vida. Então, este Deus que se faz mais próximo e compartilha do sopro da vida para com todos, para com cada um de nós. Deus nos convida, amados irmãos e irmãs, a estar junto dele, junto deste Deus que tanto nos ama. Amados irmãos e irmãs, que o Senhor nos ajude, nos conceda esta graça e que possamos compreender que tanto em uma como em outra narrativa, Deus cria o homem e a mulher à sua imagem e semelhança. O Salmo 8 traz como resposta: ó Senhor nosso Deus, como é grande vosso nome por todo o universo. Por fim, o Evangelho. O Evangelho fala da lei de Israel. Nós nos deparamos aqui, amados irmãos e irmãs, com a lei sabática, a lei do sábado. Ou, melhor, da lei da pureza, melhor dizendo. Os discípulos de Jesus fazem ou tomam a refeição sem lavar as mãos. Os mestres da lei, os fariseus, ficam escandalizados com isso porque há um grande leque de orientações de como se devia fazer a purificação, desde a mão, como a purificação, amados irmãos e irmãs, dos objetos que ali estavam. Por outro lado, os discípulos de Jesus não faziam esse tipo de ritual, desse tipo de observância da lei. E Jesus então vai mais além. Ele chama este povo de hipócritas. Por quê? Olhar a lei pela lei mesma se torna vazia. A lei precisa, como o próprio Senhor nos convida a refletir, ter vida. Ela precisa ser tocada pela vida. Jesus fala assim a esses homens, os fariseus e os mestres da lei: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Quantas vezes o nosso coração se afasta do Senhor? Quantas vezes o nosso coração se coloca longe de nosso Senhor Jesus Cristo? Nos esforcemo-nos para estar próximo do Senhor. Depois, Jesus, poderíamos dizer, nosso Senhor Jesus Cristo é cirúrgico. Ele, falando, uma vez que fala da lei da purificação, ele remonta e puxa uma outra lei, o quarto mandamento: honrar pai e mãe. E deste mandamento, ele vai dizer então que esse grupo que estava condenando os discípulos de não lavar as mãos fazem também realidades que não são realidades boas, como, por exemplo, se abster do compromisso, da lei de honrar, de zelar também do pai e da mãe. Como, por exemplo, a prática do Corban. O Corban era, então, o dinheiro que os filhos estariam, de certa forma, dedicando para ajudar os pais, sobretudo na velhice, no cuidado, estar ali próximo ajudando. Não, isso não vai para os pais. Isso é consagrado a Deus. E nessa consagração não significa que esse dinheiro voltaria para Deus, esse dinheiro estaria em causa da obra ou do dízimo. Não, era um dinheiro que era voltado para o usufruto próprio. Utilizava-se o nome de Deus, mas, na verdade, não cumpria-se os mandamentos de Deus. Que o Senhor nos ajude, nos conceda esta graça de que possamos também nós, em nossa vivência e caminhada, viver conforme os mandamentos, ser coerente à palavra de Deus que nos é confiada. Só assim poderemos, amados irmãos e irmãs, viver como verdadeiros discípulos, discípulas de nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.